Pedro Engler, um livro de mercado que nossa audiência tem que ler. Eu pensei aqui em fazer um misto de mercado e eu vou responder eu tenho 2 livros para te recomendar Isso, mercado e o tema que livre. estão ligados ao mercado. É uma mistura dos dois, Hum, mas eu vou colocar mercado como gestão, tá? Então eu vou me aventurar aqui. Chama O Último Lugar na Terra. Esse livro conta a história de 2 exploradores, o Amundsen e o Scott, que viveram no início do século uhum. e que queriam descobrir a Antártica, que era o último lugar na Terra. Então era quem é que seria o primeiro a descobrir o último lugar da Terra. E o Amundsen era um norueguês super cri-cri, talvez tipo um Josué, pelo que tu me falou, tá? Cara, ele se preparava, ele estudava, ele treinava, ele fazia todos os processos calculados e pensando como é que ele poderia conquistar o Polo Sul. E o Scott era um inglês, né, apoiado com muita grana, com muita estrutura, que organizou uma missão, talvez com não tanto cuidado, para tentar chegar no Polo Sul antes do. E eles souberam, ao mesmo tempo que que as expedições estavam sendo organizadas de uma forma simultânea. Então tinha uma correria para. E aí, como é que se dá isso? Tu vai para o Polo Sul, desculpa, tu vai para o Polo Sul no verão, onde tu pode chegar mais perto da calota. Uh, os barcos eventualmente te deixam lá, vão embora, porque se eles ficarem, eles são congelados, como a história do Endurance lá. Uh, tu fica no. Tu prepara um pouco, tu avança um pouco durante o verão para preparar os acampamentos que vão te ajudar a avançar. Volta, porque se tu ficar lá no inverno, né, não tem como viver mais perto do polo. Volta, e fica te preparando durante o inverno, imagina, noites, todos os dias noites, 1900, sei lá quando é que é, para poder fazer o ataque no verão seguinte. Então, quando começa, né, chegar perto do verão, tu começa a fazer para batalha. E o Amundsen, organizado, metódico, todos os dias, 8 horas por dia, eles trabalhavam, costuravam, faziam os cobras, né? Chato, vida chata, regrada no detalhe. E o Scott, pô, botou lá uns cachorros mal treinados, umas máquinas que não funcionam, e beleza. Moral, começa o verão, né, o verão seguinte, e eles começam a avançar, e o Scott, 8 horas por dia de caminhada, senta, se prepara, descansa, alimenta, vai como, e ele vai fazendo o ataque, chega, conquista primeiro, e volta. Sem nenhuma intercorrência, sem nenhum grande acidente, todos voltam vivos, tudo certo. E o Scott começa aí. O Amundsen. O Amundsen, tá. o Amundsen. E o Scott começa a ir e as máquinas não funcionam e os cachorros eram mal treinados e os esquis não funcionavam direito e em função disso eles perdiam tempo e por perder tempo tinham que caminhar mais e se deslocar e avançar 15 horas por dia, 20 horas por dia e começam a atrasar e começam a sofrer grandes ventos e eles chegam 30 dias depois e na volta todos morrem. Só que o herói da história, para a história, virou o Scott. Caminhava 20 horas por dia, que escalava montanhas incríveis, que fez o diabo, que fez não sei o quê. E aquele que defendeu o processo, ele não teve heroísmo nenhum. Então, o mérito e a rotina, ele eventualmente, entendeu? Ele às vezes é tido como menos nobre. Cara, tu fez tudo perfeito, não teve graça nenhuma. Mas justamente, então, o Amundsen considera o cara do Endurance, que eu esqueci, o Shackleton, um idiota completo, porque ele fala assim, esse cara foi um idiota em expor esses caras ao risco que eles correram, ele não poderia ter exposto, e ele só expôs porque ele foi um responsável. Então, a turma gosta do Endurance, eu recomendei o Endurance pra turma da XP, que eu vou falar, mas o Gabriel Leal, fazendo mérito, ele que me deu o último lugar na Terra. Então, às vezes a gente fica vendo esses atos heróicos e acha que isso tem mais valor daquele cara que definiu bem o processo e faz. Então, assim, quais são os riscos que a gente pode tomar, né? E como é que eu faço? Porque eu quero viver a experiência da expedição, mas eu quero viver aquela experiência dentro de um risco controlado. Quando as pessoas eventualmente olham
Pra mim, pô, fala, cara, pô, tu tomou risco, pegou o dinheiro da XP, investiu em várias empresas, não sei o quê, tomou muito risco. Eu falei, risco toma você, que acredita que essas empresas aqui vão durar para sempre. Eu não tô tomando isso, eu acho que é mais seguro eu fazer esse processo do que eu acreditar que isso aqui vai durar para sempre. Saiu uma matéria recentemente no Brasil Journal dizendo, ele fala, pô, o empreendedor toma mais, as empresas de dono, elas tomam mais risco. Elas não tomam mais, elas tomam riscos diferentes. O executivo, ele se protege mais no curto prazo, então talvez seja mais conservador no curto prazo, mas em contrapartida ele pode expor a empresa num risco muito maior a longo prazo. E o empreendedor, eventualmente o dono, ele aceita um risco de curto prazo porque ele tem mais medo do longo prazo de se tornar irrelevante no longo prazo e perder o negócio dele do que tomar aquele risco pequeno. Então, eu acho que para a gente conseguir viver essas transformações que são importantes, a gente tem que entender como é que a gente faz essas aventuras, mas dentro de riscos controlados, porque a gente não expõe ao risco que a gente não pode correr, que é o risco de morrer, né? O risco de perder o negócio. Pô, sensacional. Apesar do spoiler total, vale a pena ler o livro? É sensacional. Tá, vou separar. Mas é grande. E não tem mais à venda. Ah, não tem? Tem que comprar em sebo. Pô,